Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de geopolítica à luz dos últimos acontecimentos. Na última semana, nós tivemos uma aproximação de um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia após 3 anos de conflito, mediado aí pelos Estados Unidos, e só que ainda não está resolvido. Vamos dar uma olhada nos pontos aí que a gente está esbarrando e o que a Rússia está exigindo para esse cessar-fogo. Também vamos falar sobre a notícia de ontem, né? O governo Trump, por que o embaixador da África do Sul não é benquisto mais nos Estados Unidos. E é claro, hoje uma data muito importante, 15 de março, 40 anos da redemocratização no Brasil, também é um tema importantíssimo. Bom, bora dar uma olhada em como está esse nosso país à luz da geopolítica e da política interna, no caso dos 40 anos da redemocratização no Brasil. Mas antes, é claro, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder conteúdos como esse, compartilha aí nos seus grupos para a gente poder chegar a mais gente. Então, bora dar uma olhada aí. Pessoal, a gente começa falando sobre a Rússia, né? Essa guerra na Ucrânia, 3 anos já da guerra, e a guerra parece caminhar para, pelo menos nesse momento, um cessar-fogo. Só que a Rússia exige anexar um quinto, ou seja, 20% do território da Ucrânia para aceitar esse cessar-fogo. Foi a notícia, é a notícia da semana, tá, galera? Kiev concordou com as propostas aí pelos Estados Unidos, que foram enviadas pelos Estados Unidos numa conversa com a Ucrânia, para pausar os combates por 30 dias, mas o Kremlin ainda não deu aval para a proposta. Putin questionou pontos do texto e colocou suas próprias condições para que a trégua entre em vigor. E até, galera, acho que é importante falar sobre esses pontos, porque questionou pontos que são interessantes mesmo. Vai ter 30 dias de trégua e ele questionou, por exemplo, se nesses 30 dias vai continuar recebendo ajuda externa a Ucrânia, vai continuar recebendo exércitos, vai continuar recebendo dinheiro, armas, vai se preparar, quem vai mediar isso, quem vai olhar, quem vai cuidar. Então, alguns questionamentos realmente são. A gente deve levar em consideração. Está aqui a figura dos dois presidentes, né? O Volodymyr Zelensky e o Vladimir Putin, aí em destaque. Pouco mais de 3 anos após o início dos combates, uma proposta de cessar-fogo pode levar à primeira pausa, e não estamos falando de paz ainda, tá, galera? Uma pausa na guerra entre Ucrânia e Rússia. O texto de autoria dos Estados Unidos propõe uma trégua de 30 dias e foi aprovado pela Ucrânia após uma reunião com as delegações de Washington e Kiev, na Arábia Saudita. A posição da Rússia, no entanto, ameaça fazer com que a proposta não saia do papel. Então, delicado, né? Dependemos ainda do aval da Rússia, mesmo assim, a gente tem que ver que não é uma proposta das mais promissoras, né? Um assessor de Trump para assuntos internacionais, o Steve Witkoff, se é assim que se fala, né? Viajou a Moscou na quarta, dia 12, um dia após o aval ucraniano, para tentar conseguir a aprovação do Kremlin. A resposta de Putin, no entanto, veio com alguns condicionantes. Na quinta-feira, o presidente russo disse que aceitaria a interrupção do conflito, mas colocou uma série de condições. Ele questionou, por exemplo, se a Ucrânia continuaria recebendo armas durante a trégua de 30 dias, se usaria o tempo para treinar seus militares e como o cessar-fogo seria monitorado ao longo de mais de 2.000 quilômetros de fronteira entre os dois países, além do que aconteceria com a região russa de Kursk, onde suas tropas agora cercam soldados ucranianos e a vitória é praticamente certa. Além disso, exige condições importantes. Então, ó, reconhecimento dos territórios ucranianos invadidos como pertencentes agora à Rússia, delicado nisso, isso, né? Proibição da entrada da Ucrânia na OTAN, que foi o estopim para o conflito, para a entrada das tropas russas no território ucraniano. Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, proibição da entrada de tropas de paz estrangeiras no território ucraniano. As exigências do Kremlin tocam em pontos delicados das relações entre os dois países e até mesmo da relação entre Moscou e a Europa. Por quê, pessoal? Se você parar para pensar, olha os principais pontos. Os pontos que o Putin tocou são os pontos de divergência e que levaram a esse conflito. Primeiro, a entrada da Ucrânia na OTAN. O principal ponto da suposta o motivo da invasão foi esse. A entrada da Ucrânia na Organização do Tratado Atlântico Norte poderia representar um risco eminente, pelo menos de acordo com a geopolítica russa, para seu território, né? Já que você teria ali possíveis inimigos geopolíticos nas suas fronteiras. De alguma forma, o fato da Ucrânia não ser aliada, não ser membro efetivo da OTAN, dá uma salvaguarda para que ela não haja uma dificuldade maior, obviamente, de se atacar o território russo em um possível conflito entre as tropas da OTAN e a Rússia, tá, galera? Estão falando no campo da especulação. Então, nesse sentido, como a Ucrânia sempre fez parte, ao longo da história,
de movimentos ligados à Rússia, seria uma perda geopolítica muito grande o fato da Ucrânia entrar na OTAN. E é claro que a Rússia vê isso como algo que iria diretamente interferir na política, na geopolítica da Rússia. Então, é um ponto que, para a Rússia, é inquestionável, né? Ao mesmo tempo que a Ucrânia, pelo menos a figura da sua principal liderança, que é o seu presidente, quer a entrada na OTAN, ela coloca isso como uma coisa fundamental, inclusive para a autoproteção, porque se sente também ameaçada pelo tamanho da Rússia, pelo poderio da Rússia, e esse é um ponto divergente difícil, de difícil resolução. Outra coisa, a Rússia quer reconhecimento desse território que ela anexou, 20% do território ucraniano. Sim, esse território a Rússia quer que pertença a ela. E, inclusive, quer, nesse território russo que foi invadido pelo ucraniano e que ele cercar as tropas ucranianas, ele vai querer, claro, o reconhecimento da restituição territorial dessa parte russa. A proibição da entrada de tropas de paz no território ucraniano talvez seja o ponto menos divergente, porque isso daí é possível se discutir isso nesses 30 dias desse possível cessar-fogo. Galera, claro que o cessar-fogo pode ser um indicativo para um caminho da paz. Só que, é claro, será que a Ucrânia, será que a Rússia, a Ucrânia, melhor dizendo, ela vai topar isso? Vai topar essa perda territorial significativa? Território ucraniano. A Rússia anexou cerca de um quinto do território ucraniano, avançando por regiões do leste do país. A Ucrânia tentou também avançar por terras russas, e chegou a controlar uma pequena região da província de Kursk, mas suas tropas estão sendo repelidas rapidamente do local. A disputa pelo desenho das fronteiras já dura mais de 10 anos. Aí, em 2014, a Rússia anexou, com auxílio de separatistas pró-Moscou, a península da Crimeia e partes das províncias também de Donetsk e Luhansk, embora o controle dessas regiões ainda não sejam reconhecidas como parte da Rússia pela comunidade internacional. Desde o início da guerra, em 2022, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem afirmado que não aceitaria nenhum tipo de acordo de paz que desfizesse a integridade territorial do país. Nessa semana, porém, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a cessão de regiões para a Rússia está na mesa de negociações. Incluiu até mesmo a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Então, a situação hoje caminha muito favoravelmente para aquilo que a Rússia deseja, tá, galera? Claro que não tem nada resolvido e tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, vamos analisar, vamos ficar atento às análises dos principais episódios. E, pessoal, por que a gente fala sobre isso nas aulas de geografia? Porque isso tem diretamente relação com o nosso dia a dia. A Rússia, inclusive, o presidente Vladimir Putin, recentemente, inclusive, agradeceu o apoio do Brasil e de outros países que fazem parte dos BRICS na tentativa da busca pela paz nesse conflito que está acontecendo lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. O Brasil é parceiro da Rússia, parceiro no campo econômico, no campo político, apesar de não ter tomado o lado da Rússia com relação ao conflito. Mas é claro que tudo que está acontecendo lá reverbera aqui, principalmente, por exemplo, no campo brasileiro, mas também naquilo que envolve a dinâmica do petróleo, nos preços de diferentes produtos. Por isso, ficar atento ao que acontece lá diretamente nos afeta aqui e nos interessa aqui. Até porque um aumento do conflito, um conflito que tome proporções maiores, sem dúvida nenhuma, vai colocar em risco a humanidade. E aí inclui-se todos nós, tá, pessoal? Mas por que o embaixador da África do Sul não é mais bem-vindo nos Estados Unidos, segundo o governo Trump, tá, galera? O embaixador da África do Sul, tá aí a imagem dele em Washington. Ebrahim Rasool não é mais bem-vindo, disse o governo dos Estados Unidos. Hoje, dia 15 de março, os Estados Unidos estão expulsando o embaixador da África do Sul em Washington, o Ebrahim Rasool. O secretário de Estado Marco Rubio disse que ele não é mais bem-vindo no nosso grande país, no caso dos Estados Unidos. É uma publicação no X, agora virou ferramenta oficial. Rubio, pelo menos parece, né? Rubio acusa Rasool de odiar a América e o presidente Donald Trump. E o descreveu como um político que incita racismo. Vamos ver, né? O gabinete da presidência da África do Sul chamou de decisão lamentável e acrescentou que o país continua comprometido em construir um relacionamento mutuamente benéfico com a América. A incomum ação dos Estados Unidos marca o mais recente desenvolvimento nas crescentes tensões entre os dois países. Embora diplomatas de escala inferior às vezes sejam expulsos, é altamente incomum nos Estados Unidos que isso aconteça com um funcionário do alto escalão, como é o caso aqui. Em uma postagem na sexta-feira, dia 14 de março, Rubio colocou um link para um artigo de um canal de notícias de direita que citava falas recentes de Rasool durante uma palestra online sobre o governo Trump. No evento, Rasool disse que Trump estava mobilizando um
um supremacismo, né? E tentando projetar a vitimização branca como um apito de cachorro, enquanto a população branca visualizava se tornar uma minoria nos Estados Unidos. Vemos isso na política doméstica dos Estados Unidos. O movimento MAGA, Make America Great Again, em inglês, como uma resposta não simplesmente a um instinto supremacista, mas a dados muito claros que mostram grandes mudanças demográficas nos Estados Unidos, nas quais o eleitorado votante dos Estados Unidos está projetado para se tornar 48% branco, disse ele. Ele sugeriu que a África do Sul estava sob ataque porque somos o antídoto histórico para o supremacismo. Em resposta, Rubio chamou Rassol de persona non grata, referindo-se à frase latina para pessoa indesejada. Os laços entre Estados Unidos e África do Sul vêm se deteriorando desde que Trump assumiu o cargo. Uma ordem executiva dos Estados Unidos no mês passado, que congelou a assistência dos Estados Unidos à África do Sul, citou a discriminação racial injusta contra os afrikaners brancos, em grande parte descendentes de colonos holandeses que chegaram no século XIX. Essa ordem faz referência a uma nova lei, a Lei de Expropriação, que alega ter como alvo os afrikaners ao permitir que o governo tome terras privadas, enquanto a África do Sul continuar a apoiar maus autores no cenário mundial e permitir ataques violentos a fazendeiros inocentes e minorias desfavorecidas, os Estados Unidos interromperão ajuda e assistência ao país, segundo uma declaração da Casa Branca, tá, galera? Para finalizar essa reportagem, o censo de 2002 da África do Sul observou que os brancos, incluindo afrikaners, constituíam 7,2% da população. No entanto, de acordo com uma auditoria de terras em 2018, feita pelo governo sul-africano, fazendeiros brancos possuíam 72%, é isso mesmo, das terras agrícolas individuais do país. Uma população que corresponde a 7% possui 10 vezes a sua representação em tamanho da terra. Isso demonstra, é claro, que o nosso mundo, não é o caso só do Brasil, ainda é muito desigual. E devido às declarações desse cônsul, ele foi colocado como persona não grata pelos Estados Unidos nessa nova onda dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, nesse início de governo acelerado, né, do Donald Trump com relação à política externa, que está atirando para todos os lados. E aí, até tem uma outra reportagem que eu não trouxe para vocês, mas que vale a pena se pensar, será que os Estados Unidos estão caminhando para uma recessão? Toda essa onda de política, de geopolítica delicada que o Donald Trump tem levado a cargo nesses primeiros meses de governo, no sentido de tentar uma guerra comercial com importantes potências, como é o caso da China, tentando sobretaxar inúmeros países, dentre eles o Brasil, uma guerra comercial para tentar novamente fazer com que a economia norte-americana ela possa ser minimamente competitiva, não tem diretamente relação com esse caminho para a recessão que se desenha para os Estados Unidos, é uma coisa que a gente pode responder no próximo vídeo, se vocês quiserem. Só deixar nos comentários aí que a gente traz informações sobre isso, tá, galera? Mas para finalizar hoje, para não ficar muito longo, 40 anos da redemocratização é uma data especial, uma data que marca, uma efeméride que marca o nosso país. E, obviamente, a gente não poderia deixar falar de um dia tão importante dessa figura, a figura de José Sarney, é claro, e aqui a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, marcando os 40 anos da redemocratização, tá, galera? É impressionante que é pouco tempo, mas é o momento de maior estabilidade que a gente teve no nosso Brasil República, tá, galera? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse sábado que é preciso defender todos os dias a democracia daqueles que planejam a volta do autoritarismo. Lula deu a declaração na data que marca os 40 anos do início da redemocratização do Brasil depois de 21 anos de ditadura militar. Em 15 de março de 1985, numa data como hoje, tá? Tomava posse interinamente, né, como presidente da República, uma vez que Tancredo Neves, presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, estava hospitalizado, acabou falecendo dias depois, o vice de Tancredo, José Sarney. Em uma rede social, Lula disse que é aliado político de Sarney, disse que a data é lembrada como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia. O presidente José Sarney governou sobre constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político, criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã, e realmente foi no governo dele, em 1988, e mudássemos a nossa história no Brasil, afirmou Lula. Vamos ver esse pequeno videozinho aqui que fala um pouco sobre isso, 4 minutinhos, mas eu acho que vale muito a pena. Há 40 anos terminava a ditadura militar e muita gente na rua comemorava a redemocratização do Brasil. O poder voltava a um civil depois de 21 anos de ditadura. O marco da redemocratização foi a posse de José Sarney
como vice-presidente e presidente em exercício ali no Congresso Nacional, na manhã do dia 15 de março de 85, mas foi com muita angústia e com muita apreensão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Sarney, um político do Maranhão que apoiou a ditadura, era o vice-presidente eleito. Ele estava na chapa de Tancredo Neves, o presidente eleito em janeiro de 85 no colégio eleitoral, ou seja, com os votos de deputados e senadores. Tancredo Neves na vitória! Corria tudo certinho para a posse, o início da aguardada nova república e a despedida do general João Figueiredo do cargo de presidente. Mas aí, na noite da quinta-feira, dia 14 de março, Tancredo foi internado no hospital de base, aqui em Brasília, com fortes dores abdominais. Na madrugada, passou por uma cirurgia, portanto, não tinha condições de tomar posse na manhã do dia 15. A situação deixou muita gente sem dormir aqui em Brasília, incluindo José Sarney. Como a chapa eleita ainda não havia sido empossada pelo Congresso, havia uma dúvida sobre quem assumiria: Sarney, o vice-presidente eleito, ou o presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, que era o terceiro na linha de sucessão. Os dois nomes não agradavam a parcela dos militares. Teve reunião com líderes, reunião com integrantes do governo Figueiredo, e passando das 3 da manhã, Sarney recebeu ligações informando que ele tomaria posse. Neste instante, o primeiro sentimento é desejar que o presidente Tancredo Neves, o mais rapidamente possível, esteja restabelecido para que ele possa assumir a presidência da República. Era tempo de telefone fixo ainda, nada de celular. Uma das ligações foi do general Leônidas Pires, escolhido por Tancredo para ser o ministro do Exército, e ele se despediu de Sarney com boa noite, presidente. O Congresso se reuniu na manhã do dia. Foi lido um atestado médico informando a cirurgia de Tancredo. Sarney fez o juramento constitucional e foi empossado como vice-presidente. Enquanto a posse de Tancredo era aguardada, Sarney automaticamente ficou como presidente em exercício. E logo depois da solenidade no Congresso, Sarney veio aqui para o Palácio do Planalto para dar posse aos ministros escolhidos por Tancredo, e aí ele fez um rápido discurso. E a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves. Ele destacou a Constituição e frisou que os compromissos da nova equipe eram os compromissos assumidos por Tancredo Neves. Não houve passagem da faixa presidencial. O general João Figueiredo, ele não perdoava Sarney, porque um ano antes ele deixou o PDS, o partido que apoiou o regime militar, para se filiar ao MDB e entrar na chapa de Tancredo Neves. E aí Figueiredo optou por deixar o Planalto por uma saída lateral, e aí nós não tivemos aquela tradicional cena de um presidente passando a faixa para o outro. Tancredo, por sua vez, ele nunca tomou posse. Passou por novas cirurgias, foi transferido para São Paulo e morreu em 21 de abril de 85, aos 75 anos. Sarney ficou em definitivo na presidência, convocou uma Assembleia Constituinte, fracassou na tentativa de conter a inflação, chegou a suspender o pagamento da dívida externa. O ex-presidente José Sarney se despede do poder. Ele ficou no poder até março de 90, quando passou a faixa presidencial a Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto direto dos brasileiros desde 1960. Depois disso, Sarney foi 3 vezes senador, presidiu o Senado 4 vezes e hoje, aos 94 anos, não tem mandato público. Ele tem casa aqui em Brasília e, vez ou outra, é visto em cerimônias aqui na capital, aqui no Palácio do Planalto. Ainda é uma figura influente na política. Olha, e é isso, né? A verdade é que essa data é uma data significativamente importante para a gente, que deve ser realmente comemorada. A redemocratização é um marco histórico, geográfico, é um marco importantíssimo para a gente e que a gente deve fazer menção à lembrança desse momento que a gente consegue vencer a ditadura, vencer a opressão, vencer regimes que lutam contra a democracia, como foi a ditadura. Então, a gente deve, independente dos problemas que a gente tem, e são inúmeras, né? Inúmeros os problemas, melhor dizendo, nós devemos valorizar essa democracia porque ela é um modelo que permite que a gente possa estar aqui, que você possa estar aí falando sobre liberdade, podendo votar e escolher quem você quer, podendo tentar buscar um rumo para o país. Aqui a gente não está falando nem que o José Sarney foi um ótimo político ou um péssimo político, mas houve ali um direito que voltou à população brasileira de poder escolher aquilo que quer, como maioria. Então, que a gente possa a cada dia valorizar e fazer com que essa democracia ela seja de fato representativa para todos nós. Fiquem atentos. Você que é estudante, fica ligado, porque esses 40 anos provavelmente vão cair nos principais vestibulares do Brasil aí. Por isso, nós temos videoaulas aqui falando sobre as ideias geográficas, sobre os conteúdos geográficos, objetivos, habilidades, os objetos de conhecimento, as habilidades de geografia. Se você gosta, dá uma olhada aqui nesses vídeos. Aqui tem bastante vídeo falando sobre
a geografia do nosso dia a dia e como você pode aprender ela também para você poder estar trazendo ela para a sua vida. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geopolítica, de geografia, de astronomia para você. Obrigado e até a próxima. Fui.